Gálatas capítulo 2, nós vamos meditar hoje dentro da continuação desse problema que está acontecendo na igreja da Galácia. Nós já vimos isso em pelo menos três blocos da passagem do capítulo 1, e agora vamos ver nesse primeiro bloco do capítulo 2 de Gálatas. Mas antes disso, enquanto você abre a Bíblia aí, apenas para a gente poder se situar do que está acontecendo aqui. Normalmente, né, qualquer ser humano, a não ser que alguém sofreu infortúnio de um acidente, os seres humanos que têm a sua saúde perfeita, todos nós temos duas pernas. E as duas pernas, elas servem para um objetivo comum, que é fazer com que nós nos locomovamos e nós andemos para um destino que nós, assim, traçamos. Agora imagina se uma perna deu a louca nela e ela pensou, não quero ir para esse trajeto, quero ir para outro trajeto, é outra disso, também não quero ir para outro. Uma perna não pode pensar ser mais importante do que a outra, pois somente com as duas trabalhando ou de forma conjunta e de forma harmônica se consegue o objetivo de chegar a tal local. Assim é o que está acontecendo aqui em Gálatas capítulo 2. Os apóstolos, eles tinham que ter um único objetivo, pregar o puro evangelho e dar o testemunho do evangelho da graça. Porém, nós já vimos isso no capítulo 1, está acontecendo uma controvérsia aqui, está acontecendo que uma parte dos apóstolos, do colégio ou do concílio, está pregando um outro evangelho. Está pregando algo diferente do que Paulo e os apóstolos que pregam o evangelho da graça estão anunciando. Então nós temos aqui um colégio que está se dividindo para dois caminhos distantes e diferentes. E o Senhor exorta para que eles andem em comum acordo, andem juntos para que o objetivo, que deve ser o mesmo, seja alcançado, assim como deve ser com as nossas pernas. Meio estranho, né? Você fala, vou para casa, a perna fala, vai não. Uma vai para a esquerda, outra vai para a direita e você não consegue chegar ao seu caminho. Traria uma confusão muito grande, creio eu, para todos nós. Mas louvado seja Deus que as nossas pernas nos obedecem e nos levam ao caminho desejado. E às vezes sem você pensar, né? Às vezes você está pensando lá em outras coisas e daqui a pouco você fala, cheguei em casa como? As tuas pernas te levaram porque a tua mente deu as coordenadas e elas levaram lá. E nós nos deparamos então com o capítulo 2, onde o apóstolo Paulo, depois de 3 anos da sua conversão, ele vai lembrar aqui os seus leitores, que após 3 anos da sua conversão, Paulo foi numa primeira viagem conversar com o apóstolo Pedro para explicar a Pedro e aos demais apóstolos a maneira ou o modo em que ele, Paulo, anunciava o evangelho. Paulo tem isso. Em seguida, Paulo então começa a exercer o seu ministério. Então ele vai até Pedro e diz, Pedro, olha, estava a caminho de Damasco para perseguir os crentes, para matar os crentes e prendê-los e alguns matá-los, porque eles estavam indo contra a lei da qual eu era defensor. Porém, no caminho para Damasco, eu tive um encontro com Jesus e fui instruído por ele, e agora eu prego o evangelho da graça. E explicou para Pedro. E a partir daí, Paulo então começa o seu ministério. Primeiramente, nós aprendemos isso, Paulo ele vai para a região da Síria, que é a Antioquia. Depois Paulo vai para a Cilícia e então Paulo chega na Galácia, lembrando que a Galácia é um território composto ali de algumas cidades, como, por exemplo, a outra Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Paulo, então, ele planta a igreja nessa região da Galácia, que nós já aprendemos que fica ali na Turquia oriental, né? A Turquia, não na Turquia europeia, mas na outra parte da Turquia. E Paulo, então, prega consistentemente a mensagem que o próprio Cristo deu a ele. Lembra o que ele falou? Que ele falou, olha, o evangelho me foi dado pelo próprio Senhor. Não aprendi com homens, não aprendi numa instituição, não aprendi em seminário, nem no concílio, mas aprendi isso do próprio Senhor. O próprio Senhor me deu o evangelho. Então, ele prega aquilo que Cristo deu a ele e ele próprio, que o próprio Cristo ensinou para ele, ele transmite a Pedro. Ó, Pedro, é dessa maneira, é isso que eu estou pregando.
Todos estavam cientes disso. Pedro, João, Tiago, os demais apóstolos, discípulos, e diz o texto que todos glorificavam a Deus, mesmo não conhecendo de fato Paulo na sua intimidade. Até porque eles tinham uma imagem de Paulo que agora eles não estão acompanhando para saber realmente, mas eles glorificavam a Deus, que agora o perseguidor é um pregador da palavra de Deus. Agora aquele que oprimia os cristãos é quem anuncia o reino. Então, glorificaram a Deus mesmo sem conhecer o pregador. Isso, para os dias atuais, às vezes é meio complicado de entender quando se ataca o mensageiro e não a mensagem. Muitos têm atacado o mensageiro. Então, dependendo de quem vai pregar, eu ouço, dependendo de quem não vai pregar, eu não ouço. Dependendo de quem é o orador, eu estou dentro, se for alguém que eu não gosto, eu estou fora. E a gente não ataca a mensagem, não confronta a mensagem e não analisa a mensagem. Esse é um problema. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, nesse momento, nesse tempo que eu estava lá, nessas 2 semanas que eu estava lá em São Paulo, há uma briga muito grande com o pastor daqui de Minas, o André Valadão, sobre a sua série de mensagens sobre o orgulho gay. E isso tem tirado a paz de jornalistas, de pastores liberais, de uma linha voltada para essa área, e então eles fazem o quê? Atacam o homem. Não, porque o André Valadão fez isso, porque o André Valadão fez aquilo outro, porque a Lagoinha tem esses escândalos e tal. Ataca então o mensageiro e a mensagem fica de lado. Não importa se o mensageiro tem alguns problemas ou não, importa que a mensagem é verdadeira, uma vez que ela é extraída das Escrituras com a sua pureza. E assim tem sido. Pastores presbiterianos têm passado por isso. Muitas vezes eu vejo, quando eu tenho oportunidade de participar de algum grupo, vejo lá atacando, por exemplo, o reverendo Augusto. Não, esse extremista, esse fariseu, esse não sei o quê, atacando o homem, mas não analisando a mensagem. Aqui o colégio dos discípulos, dos apóstolos, o concílio, eles glorificaram a Deus pelo testemunho de Paulo. Paulo falou, olha, é dessa maneira que eu estou pregando, é este o evangelho que eu estou anunciando, o evangelho da graça me confiado e me ensinado e explicado diretamente por Cristo. Eles glorificaram a Deus, mesmo sendo uma pessoa que eles não estavam convivendo para ver se realmente havia essa transformação na vida dele. Porém, chega um momento aqui, depois dessa igreja ser plantada, e isso é uma advertência para todas as igrejas, porque nós temos o hábito e o costume de achar que um determinado tempo que nós estamos em tal local já significa e transmite fundamentação ou solidificação ou firmeza ali. A coisa se complica neste momento no capítulo 2, porque depois dessa conversa que Paulo tem com Pedro, um grupo, que nós já vimos no capítulo 1, um grupo de judaizantes, acabou indo visitar o quê? As igrejas da Galácia. E esses membros do Concílio de Jerusalém que vão visitar, o que eles fazem? Eles vão, entre aspas, corrigir a pregação que Paulo havia feito em todos esses tempos. Paulo havia exortado, ensinado o evangelho da graça, e agora esses membros do Concílio de Jerusalém vão meio que corrigindo, né, entre aspas, de novo, a pregação de Paulo e a exortação deles aos crentes que estão se convertendo ao evangelho, ou seja, aos gentios que estão se convertendo ao evangelho, de que é necessário o quê? 3 coisinhas que eu sei que já se decoraram, vocês estão cansados de ouvir, mas é isso. Circuncisão, guardar o calendário e guardar a dieta alimentar. E Paulo, quando sabe isso, quando Paulo ouve isso, então, e ele volta para Jerusalém. Daquela primeira passagem que Paulo foi a Jerusalém conversar com Pedro, deu-se 14 anos. 14 anos depois, então, Paulo desce de novo ao concílio para expor perante todos os membros do concílio o verdadeiro evangelho que Paulo está pregando, para que Paulo não corresse o risco de perder as igrejas na Galácia. E notem que lembra que Paulo fala no capítulo 1, no versículo 6, ora, Galácia, vocês em tão pouco tempo já deixaram que os seus ouvidos recebessem um outro evangelho? Irmãos, aquelas igrejas tinham 14 anos. 14 anos.
Para muitos, quando uma igreja é plantada, uma congregação ou uma igreja ela está num local, numa cidade há 5, 10, 15 anos, fala assim, agora nós estamos firmes na fé. Já estamos aqui há X tempo. Então nós já estamos solidificados. E esse é um perigo que nós corremos. Essas igrejas tinham 14 anos que elas recebiam instruções de Paulo, de Barnabé, de Tito, que foi convertido do mundo helenista para a fé cristã. E essa igreja faz o quê depois de 14 anos? Começa a ouvir outro evangelho. E não só ouvir, começa a gostar do que eles estão ouvindo. Então, isso é um perigo. E Paulo, detectando esse perigo, Paulo vai de novo até o concílio, expor o verdadeiro evangelho, para Paulo não perder as ovelhas do rebanho das igrejas que estão na Galácia. E nós podemos ver isso, então, nesse texto que nós leremos, do capítulo 2, versículos 1 até o versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de modo algum não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiada, como a Pedro os da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, os que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti face a face, porque se tornara irrepreensível. Meus irmãos, Paulo ele teve esse embate com o concílio de Jerusalém para defender a pureza do evangelho. E no próximo sermão nós veremos este último trecho do capítulo 11 que nós lemos, aonde Paulo vai ter este embate com o apóstolo Pedro, mas isso nós guardaremos para o próximo sermão. Nós falaremos hoje então sobre este debate ou esta ida de Paulo ao concílio de Jerusalém. No versículo 1, Paulo menciona que o seu retorno a Jerusalém, juntamente com Barnabé, se dá 14 anos depois com um propósito. Qual é o propósito? Paulo não vai lá para venerar o apóstolo Pedro, Tiago ou João. Paulo não vai lá para uma viagem perdida. Paulo não vai lá falando assim, se eles gritarem comigo eu vou parar porque eu sou o menor deles, eu não tenho a experiência de ter andado com Cristo como eles andaram. Paulo ele não é um autoritário, mas também ele não é um subordinado que a ponto de se esquecer do que lhe foi confiado. Paulo entende o seu papel. Paulo entende que ele não pode ser omisso ao que está acontecendo. Como diz assim, eu falei, vou lavar as minhas mãos, então que se a igreja acabar, a culpa não é minha. Paulo não, Paulo está defendendo a pureza do evangelho. Está defendendo pessoas que receberam o evangelho da verdade, o evangelho da graça, e agora estão sendo contaminados com um evangelho misto. Lembra?
capítulo 1, eles querem colocar no evangelho mais alguma coisa, não basta só as escrituras, tem que colocar mais alguma coisa. Então Paulo, 14 anos depois, vai ao concílio com um propósito. O seu propósito, a visita de Paulo ao concílio de Jerusalém, ele vai para que o seu trabalho, um trabalho de 14 anos, não seja jogado ladeira abaixo, não seja jogado no ralo. Meus irmãos, é muito ruim quando nós trabalhamos em alguma coisa, né, quando nós fazemos algo que nos causa tempo, que nos requer tempo, que nós gastamos o tempo, em que nós gastamos os nossos esforços, em que nós nos dedicamos naquilo e alguém vem e desfaz tudo aquilo. Tenho certeza que, assim como eu, os irmãos ficam indignados. O seu Paulo aqui, o nosso advogado entre nós, prepara toda uma elaboração de defesa, bonitinho, e aí vem alguém e destrói tudo aquilo, e ele vai ter que começar tudo de novo. É triste, é ruim. Para uma dona de casa que limpa a casa, deixa maravilhosamente, aí vem o seu esposo, o seu filho com os pés sujos da rua, e pisa na casa inteira e você fala, olha assim, poxa, mas eu me dediquei tanto para deixar essa casa limpa, gastei umas horinhas preciosas para dar um brilho nessa casa, e agora o abençoado vem com os pés sujos e suja tudo aquilo que eu, com tanto carinho e amor, limpei. Ou outra coisa que nós nos dedicamos no ensino, né, como a irmã Zilda, no ensino, você ensina, o certo, o correto, e vem um outro professor descompromissado com o ensino e faz tudo diferente. Tenho certeza que, assim como eu, vocês ficam indignados. Quando se trata do evangelho, potencializa-se mais essa indignação. Quando nós ensinamos o correto, quando nós ensinamos o evangelho genuíno, o evangelho da graça, o evangelho libertador, e aí alguém diz para você, não, mas você precisa fazer uma oferta generosa, você precisa dar o seu melhor, pegue lá o seu fundo de garantia que você ainda não recebeu, já compromete ele, porque Deus vai libertar você, Deus vai te fazer algo na sua vida, Deus vai fazer isso. Olha, você precisa dar uma oferta especial, deixa eu abrir aqui um texto aqui, Salmo 119, dê R$119 de oferta, para Deus abençoar a sua vida. Ou então diz, olha, você precisa andar a pé daqui em João Molevade, para que a graça de Deus venha sobre a sua vida. Ou coloca-se outras coisas para que a pessoa se sinta forçada a dizer, eu preciso fazer alguma coisa. Só o evangelho não basta. Meus irmãos, nós já falamos isso, assim como esses judaizantes, neste primeiro século, contaminaram ouvidos dos primeiros cristãos que estavam se convertendo, passados-se mais de 2000 anos depois, nós temos o mesmo problema, nós convivemos com o mesmo problema. Basta ligar uma televisão, se você chegar na sua casa, e não façam isso, basta ligar a televisão nesses canais e você vai ser contaminado com algo contrário daquilo que você ouviu. Alguém vai dizer assim, olha, Deus está falando para você uma revelação aqui, quentinha e pronta, faça isso, faça aquilo outro. Deus está falando que é para fazer isso, e aí você vai e abandona o evangelho genuíno que você ouviu e segue ao evangelho falso. Segue essas doutrinas humanas. Paulo está preocupado com o trabalho que ele fez na Galácia, com os irmãos convertidos, aquelas pessoas entre gregos que se converteram, os gentios que vão aderindo à fé. Então Paulo se preocupa com eles. Por isso a sua visita ao concílio de Jerusalém tem esse propósito: defender o evangelho genuíno e também proteger os crentes que se converteram na Galácia. E note que interessante sobre essa visita de Paulo, para a gente se situar, o Evangelho, o livro de Atos, narra as 3 vezes em que Paulo foi a Jerusalém. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, você vai ver que em Atos capítulo 9, vai narrar a primeira vez em que Paulo foi ao concílio de Jerusalém, e isso parece estar de acordo com o relato de Paulo sobre a sua primeira ida a falar com Pedro sobre o evangelho da qual ele está anunciando. Nós lemos na liturgia, Atos capítulo 9, nós leremos os versículos 26 e 27. Atos 9, 26 e 27, diz assim o texto. Tendo chegado a Jerusalém, procurou
juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Note, então, essa primeira passagem aqui, esse primeiro texto, parece se encaixar de forma perfeita a primeira visita que Paulo fez quando ele conversou com Pedro e Tiago, assim que ele teve o encontro com Jesus. Ele se encontrou com Jesus, teve o discipulado ali, o ensinamento com Jesus, e ele vai até Pedro e Tiago. O texto de Atos narra e isso se encaixa perfeitamente. Também há o texto de Atos capítulo 11, convido você a abrir Atos capítulo 11, versículos 28 a 30. Aqui uma profecia de Ágabo sobre uma grande fome que viria sobre toda a Judéia nos tempos do imperador Cláudio. E pela lógica do texto, se Atos capítulo 9, versículos 26 e 27, fala da primeira ida de Paulo ao concílio de Jerusalém, logicamente a gente vai falar, bom, este texto é a segunda vez que Paulo está indo. Então, este texto que nós vamos ler é o texto, se refere à passagem de Gálatas capítulo 2, que diz, e aqui o texto do 28 ao 30, do capítulo 11 de Atos, vai dizer assim. E, apresentando-se a um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Paulo. Então, pela lógica, a gente diz, bom, se o capítulo 9, versículos 26 e 27, fala da primeira ida de Paulo a Jerusalém, logo esse capítulo é a segunda vez. Mas o texto não diz que Paulo foi a Jerusalém, mas que estava na Judéia. Embora eles estão aqui em Jerusalém, parece que eles saem de Jerusalém, se encontram com Paulo e enviam, então, a Paulo este escrito. Agora, quando nós vamos para o capítulo 15, parece que este capítulo 15 se encaixa de forma perfeita com Gálatas capítulo 2. Nós leremos os primeiros versos do capítulo 15. Por quê? Porque ele se encaixa de maneira melhor e mais fiel à viagem de Paulo ao concílio de Jerusalém, por causa do próprio assunto que está se descrevendo. Olha o que diz os primeiros versos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então, aqui parece que esse texto se encaixa perfeitamente em Gálatas capítulo 2. Por quê? Por causa do tema que está sendo discutido. Aqui, o texto de Lucas narra que alguns do concílio da Judéia saíram de Jerusalém, passaram pela Judéia, foram até a Galácia pregar o evangelho, pregar a circuncisão, dizendo que sem a circuncisão vocês não podem ser salvos. Paulo e Barnabé, ouvindo isso, tem uma discussão, e diz o texto que não é uma discussão pequena, mas uma discussão muito forte, muito ríspida, a ponto de Paulo e Barnabé descerem para Jerusalém para se apresentar diante dos apóstolos e dos discípulos. Então, este texto se encaixa melhor, fazendo com que nós entendamos a urgência de Paulo descer a Jerusalém. Há um problema para ser resolvido. Meus irmãos, e nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que há coisas que nós não podemos negociar. Há situações que nós não podemos abrir mão da nossa defesa do evangelho. Nós não podemos fazer vistas grossas quando o evangelho de Cristo ele é contaminado pelos homens, quando ele é manipulado pelas pessoas. Nós não podemos deixa que Deus defende, deixa que o Senhor faz, deixa que o pastor da igreja prega lá no púlpito. Como cristão, nós devemos defender a pureza do evangelho, devemos anunciar a riqueza
e a liberdade que o evangelho traz. Devemos mostrar às pessoas que os grilhões que as prendiam foram quebrados pelo evangelho da graça. Cristo libertou. E uma vez que Cristo libertou a pessoa, ela não precisa mais estar presas em dogmas, em ritos que não servem para nada. Então, esse é um exemplo que serve para nós. Nós vemos agora, nos versículos 3 a 5, a intransigência de Paulo para com estes que pregam este falso evangelho. Em Gálatas capítulo 2, versículos 3 a 5, Paulo vai então descrever aqui, ou vai mostrar a sua intransigência contra este grupo. Diz assim o texto: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, nos reduzindo-nos à escravidão, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. Aqui Paulo, ele registra um momento de grande pressão sofrida por ele. Aqui Paulo vai então mostrar como este concílio, como todos os concílios, diga-se de passagem, são complicados, como todas as reuniões em que há um debate sobre a teologia bíblica, a teologia histórica, sobre as leis que regem a igreja, são tensos e há um desgaste natural. Paulo, então, registra um momento de grande pressão que ele sofre neste concílio. Aqui, provavelmente, no concílio de Jerusalém, os judaizantes que foram lá na Galácia pregar o evangelho que necessitava da circuncisão, da guarda das festas, da guarda da dieta alimentar, esses judaizantes contenderam com Paulo ao saberem que quem Paulo está trazendo com ele não é só Barnabé, é Tito. E Tito tem um pequeno detalhe em Tito que vai fazer com que essa reunião seja uma reunião que há um desgaste, que há uma contenda, como diz lá Atos 15, não pequena, não entre Paulo e Barnabé, mas com Paulo e Barnabé contra os judaizantes. Essa discussão áspera, forte e muito veemente se dá por um detalhe. Tito é grego, convertido ao evangelho. E sendo um grego, Tito não era circuncidado. Então, quando eles sabem que no local ali, onde eles estão reunidos discutindo sobre as igrejas, tem um grego, e este grego não é circuncidado. Então, há uma grande discussão. Alguns pensadores, alguns teólogos, comentaristas do texto de Gálatas, e isso desde a época de Lutero, eles admitem que a presença de Tito no concílio foi proposital. Paulo fez de propósito. E bate muito com o perfil do apóstolo Paulo. Paulo é este homem que gosta de provocar, gosta de realmente colocar o exemplo aqui para que eles vejam e ele possa se defender. Então, Lutero e os demais comentaristas pós-reforma entendem que a presença de Tito foi intencional, justamente para provar que os gentios não deviam ser circuncidados, tendo ali Tito um modelo para um antecedente jurídico. E esse antecedente jurídico ao seu favor faz com que Paulo mostre a eles, pelos fatos e não pela razão, a sua defesa. Eu acho isso fantástico em Paulo. Paulo, ele é esse homem que ele traz realmente a própria, diz, olha, eu não estou agindo emocionalmente, não é pelo meu intelecto somente, mas é com fatos. Está aqui, um judeu convertido, crente. Quem é mais crente do que ele ou menos crente do que ele? Tito, grego, que não é circuncidado, não tem diferença entre ele e os outros cristãos. Então Paulo mostra, ele traz um antecedente jurídico, mostrando, aqui é um fato. Derrubem o fato. Neguem que este homem é um cristão. E eles, então, não conseguem fazer isso, há esse embate. E Paulo, ele descreve esse grupo de judaizantes, eu acho interessante a maneira com que Paulo descreve os seus adversários, aqueles que se opõem ao verdadeiro evangelho. Paulo, ele descreve os judaizantes como os intrometidos, os falsos irmãos. Intrometidos e falsos irmãos que vieram fazer o quê? Espiar a liberdade em Cristo
com o propósito de nos escravizar ou de escravizar a igreja. Então, irmãos, vejam só. As Escrituras, em muitas passagens, seja no Velho Testamento, quanto à questão da fé através da lei, ou o cumprimento da lei, e no Novo Testamento, o Evangelho da Graça, em momento algum, o Evangelho pede-nos para que nós tenhamos relação com pessoas que desprezam o Evangelho. Nós não temos que ter relação com pessoas que desprezam o Evangelho. Nós temos que tê-los como intrometidos. Intrometidos. O que é um intrometido? É alguém que entra numa conversa sem ser convidado. Você está lá dialogando, daqui a pouco vem alguém do nada e começa a falar: peraí, cara intrometido, eu não chamei para conversa, que pessoa mais inconveniente. Paulo está dizendo, eles são intrometidos, e tem um porquê que eles são intrometidos aqui. Paulo chama eles falsos irmãos, não são irmãos. Não devemos comungar a fé com eles. Não devemos ter ligações com eles. Irmãos, nem todos os caminhos levam a Deus no sentido de salvação. Todos os caminhos levam a Deus, porque todos teremos que nos apresentar diante de Deus para julgamento. Isso é uma questão jurídica que a Bíblia coloca de forma muito clara. O juiz se sentará e todos compareceremos diante deles. Crentes ou não crentes, ímpios e justos, todos compareceremos diante dele, do Supremo Juiz. Mas, para a salvação, nem todos os caminhos. Pode estar lá, Igreja Evangélica fulano de tal, ou Igreja Evangélica da Graça Salvadora, Igreja Evangélica do Rebanho Eleito e Escolhido de Deus. Pode estar na placa que for. Se não pregar o verdadeiro Evangelho, nós não devemos ter relações com tais. Devemos considerar falsos irmãos. Conversando essa manhã com o pastor e com o seu Dino, nós falávamos dos estragos que essas igrejas fazem, dos não benefícios que essas igrejas promovem ao pregar um falso evangelho que escraviza pessoas, que faz com que a pessoa se esfrie na fé e abandone de vez a igreja, com famílias que são rachadas, como eu conheço muitas. O prejuízo que essas igrejas trazem, portanto, eles não são nossos irmãos. Nós não temos relações com eles, eles são intrometidos e são falsos. Por quê? Porque eles querem espiar a nossa liberdade, como Paulo diz. Paulo diz, esses judaizantes que estão aqui pregando este acréscimo no evangelho, eles querem espiar a nossa liberdade e nos escravizar. Nos escravizar. O propósito dele é nos escravizar, como hoje também se faz. Qual o propósito desses falsos irmãos? Escravizar você, para que você seja dependente da cura, da libertação, das revelações. Eu tenho que ficar ali porque fulana de tal teve uma revelação de Deus e diz que não é para mim sair dessa igreja. Uma vez eu era diácono de uma igreja e a igreja começou a ter uma contenda entre o pastor e o vice-presidente. Era uma igreja episcopal e houve uma reunião de concílio muito calorosa, muito dolorida e que acabou trazendo uma confusão interna. Então, eu, como diácono e líder da mocidade, eu disse para o pastor, eu queria comunicar ao irmão que eu estou saindo, eu estou indo, estou mudando de igreja, o ambiente não me favorece, não é esse o ambiente que eu quero. Ele diz, olha, dessa maneira, ok, mas Deus me revelou que todo aquele que sair da igreja vai se quebrar, vai se arrepender. Vai se quebrar e se arrepender. Eu falei, amém, pastor, amém. O mesmo Deus que quebra é o Deus que restaura, o mesmo Deus que faz cair no chão, o mesmo Deus que levanta. Não tem problema, ele faça da minha vida o que ele quiser. E a história mostrou diferente. Esse homem perdeu toda a graça da pregação, perdeu a sua família, perdeu a sua esposa, perdeu o ministério. Esse homem hoje não é nem sombra do que ele foi um dia, por causa do endurecimento do seu coração e porque ele queria prender as pessoas na profecia, na revelação. Ele dizia, não, Deus falou comigo que é para ficar aqui. Então você não pode sair, você tem que ficar a vida inteira ali, escravizado por causa de uma revelação. Ou por causa de benefícios, como esses falsos crentes fazem, essas falsas igrejas fazem. Paulo está preocupado com isso.
Paulo está combatendo esses intrometidos, esses falsos irmãos, esses que querem escravizar as pessoas. E Paulo está dizendo isso porque provavelmente eram estes mesmos que estavam no concílio que foram para a Galácia. Foram para Antioquia, para Listra, para Derbe, as igrejas que estão na Galácia, pregar este falso evangelho. E Paulo chama eles de intrometidos por uma causa, tem um propósito que Paulo chama eles. Por que eles são intrometidos? Porque, primeiro, eles não plantaram igreja nenhuma. Eles não haviam plantado nenhuma igreja na Galácia. Mas eles estavam trabalhando para destruir aquelas igrejas plantadas por outros. E assim, tirar a liberdade desses gentios que se converteram ao evangelho. Paulo vai abordar essa questão da liberdade um pouco mais clara no capítulo 4, no capítulo 5, nós chegaremos lá. E o termo liberdade que Paulo usa aqui no capítulo 2 indica a ideia de alguém que foi liberto, é uma ideia jurídica também, é uma ideia de alguém que foi liberto da escravidão mediante ao pagamento de um resgate. É alguém que tinha uma dívida e essa dívida foi quitada por alguém. Um documento foi assinado e apresentado perante o juiz dizendo, olha, ele não deve mais nada, eu estou pagando a dívida dele, e o juiz então dá a sentença de liberdade. A ideia é que os convertidos da Galácia foram resgatados por Cristo. Cristo quitou a dívida deles, agora eles eram livres. E juridicamente eles estavam livres. Assim, eles não precisavam de cumprimento de rito de nada. Eles só precisavam seguir o Evangelho. Quando nós olhamos para o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nos versículos que seguem ao que nós lemos, parece que a decisão não foi tomada totalmente a favor do apóstolo Paulo. Ao que parece, Paulo não estaria, a princípio, disposto a impor restrições alimentares. Paulo não queria. Paulo queria que esses 3 itens não fossem aplicados às igrejas da quais eles plantassem. Porém, quando nós olhamos para as decisões ali, você pode ver isso no capítulo 15, versículos 19, 20, 28, 29, e depois no capítulo 21, versículo 25, como isso se dá, Paulo ele não tem uma vitória completa nessa ida ao concílio. Mas Paulo ele conseguiu uma vitória, mas essa vitória lhe custou, teve que abrir mão de algo para que ele pudesse então voltar um pouco mais tranquilo quanto ao que ele veio fazer. A decisão do concílio de Jerusalém foi, ok, a circuncisão não, e Pedro defende isso com o reforço de Tiago. Pedro diz, olha, eu fui chamado para o evangelho da circuncisão. Paulo foi chamado para o evangelho da incircuncisão. Então, Paulo foi chamado para pregar entre os gentios. Eu fui chamado para pregar entre os judeus. Tiago reforça isso. Então, os apóstolos e os presbíteros do concílio de Jerusalém dão uma decisão. As igrejas da Galácia, as igrejas em que Paulo plantou e que Paulo prega, não precisam ser circuncidados. Nem Tito precisa ser circuncidado. Embora lá na frente, na história de Paulo, vocês vão perceber que Paulo faz com que Timóteo, que também não era judeu, passe pela circuncisão para acalmar a fúria dos judeus. Tá? Paulo não era um homem intransigente nesse sentido. Paulo era bem flexível e falou, olha, então vamos circuncidar Timóteo para que não crie-se uma contenda em que a gente vai perder todo o rebanho. E Timóteo vai lá, se circuncida e acabou o problema. No caso de Tito não foi necessário e nem dos irmãos da Galácia. Mas o concílio decidiu, Paulo, ok, sem circuncisão, sem a guarda das festas, mas uma coisa o concílio decidiu que contrariou Paulo e Paulo aceitou, que foi a questão da dieta alimentar. Não na sua totalidade, mas foi dado pedido a eles que eles seguissem pelo menos uma parte da dieta que era comer, beber o sangue do animal, a carne sufocada, e isso pode se repetir nesses versículos do capítulo 15, vocês vão encontrar isso facilmente, dito para que eles não fizessem isso. Leamos, por exemplo, o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, os versículos 19 e 20 do capítulo 15. Atos capítulo 15, versículos 19 e 20. Às vezes, e Paulo nos ensina que, às vezes, para que nós
ganhemos uma batalha, nós perderemos algumas coisas, algo, nem tudo nós ganharemos para a defesa do evangelho. Há coisas que nós vamos ter que abrir mão. Sempre lembrando, não é da pureza do evangelho, nós nunca vamos negociar o evangelho. Mas note que interessante que o concílio toma a decisão. Versículos 20 e 20, capítulo 15, versículos 19 e 20. Diz assim o texto, versículos 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, isso vai se repetir depois nos versículos 28 e 29 e no capítulo 21, 25. Aqui, então, Paulo volta para a Galácia com essa decisão tomada. Sem circuncisão, sem cumprimento de festas, mas cumprir esta parte da dieta alimentar. Principalmente a carne sufocada e não beber sangue. Por que Paulo se contenta com isso? Porque para Paulo o problema maior era a circuncisão. E há uma intenção de Paulo em não querer de fato que a igreja da Galácia seja circuncidada. Porque para Paulo o batismo ocupava o lugar da circuncisão. Para Paulo, uma vez que a pessoa era batizada nas águas, ela então era circuncidada por Cristo. A circuncisão, no modo judeu, ela separava, ela mostrava quem é circuncidado na carne é um judeu, é um israelita, e quem não é um não israelita, é um gentil. Para Paulo, a circuncisão na carne, ela separava, ela não juntava. Eram duas pernas que caminhavam por caminhos diferentes. O batismo não, o batismo ele unia todos aqueles em Cristo. Seja judeus, gregos, seja gentios ou não. Então, para Paulo, essa era uma questão primordial, voltada ao Concílio de Jerusalém, com a negativa da circuncisão. E nós vemos então que Paulo fecha esse pequeno bloco, mostrando a comunhão que se estabelece entre os discípulos. Versículos 6 a 10 vão nos dizer isso, quando Paulo diz que quanto aqueles que pareciam ser de maior influência, das quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentam. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi confiada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Então, sobre a discussão do concílio e do discurso de Paulo, o apóstolo aqui, ele então destaca aos seus leitores que os mais influentes, Pedro, Tiago e João, nada acrescentaram para ele. Ou seja, que aquela discussão entre os nobres, aqueles que eram respeitados, de nada valeu para ele, porque Deus não olha para nomes, para aparência. Deus olha para pessoas que obedecem a sua palavra, para os obedientes, aqueles que guardam os seus mandamentos. E nós temos esse péssimo defeito, como eu disse no começo, de olhar o mensageiro e se encantar com o mensageiro, de olhar para quem está falando e dizer, esta é uma autoridade, por isso eu vou obedecer. Este é um grande homem de Deus, então eu vou obedecer. Quando nós deveríamos olhar para a mensagem, aquilo que está sendo pregado. Paulo diz, eu não estou preocupado com os nobres do concílio de Jerusalém, eu não me encanto com os nomes que são reputados ali. Por quê? Porque Deus não olha para a aparência, a grandeza da pessoa, mas sim Deus olha para aqueles que o servem com amor. E amor nas Escrituras não é sentimento. Amor é obedecer a palavra do Senhor. Isso que diz o texto. E o amor de Deus é que se obedeçam os meus mandamentos. Embora Paulo reconhecesse a liderança de Tiago, Pedro e João como colunas da igreja em Jerusalém, Paulo mostrou que eles não eram de modo algum superiores a ele, quanto à compreensão do evangelho.
Paulo está olhando para eles dizendo assim: respeito Paulo, Pedro, Tiago e João, porém eles não são maiores e nem menores do que a mim. Sou apóstolo como eles, prego o evangelho da graça como eles pregam. Portanto, a preocupação de Paulo não era simplesmente se diminuir diante deles, mas Paulo queria engrandecer o nome de Deus diante deles. Isso é muito interessante em Paulo. A vida de Paulo é assim. Paulo nunca se engrandece e nunca engrandece nomes, mas Paulo se diminui outros e engrandece o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui Paulo, então, ele diz que depois de toda essa discussão e chegado, então, a um veredito final, Paulo, então, diz que esses apóstolos de reputados nomes estende a mão da comunhão a eles. Então, a reunião termina com uma comunhão entre eles e tudo acaba em paz para a glória de Deus. Quando nós lemos Atos capítulo 15, nós vemos primeiramente que Pedro concordou com Paulo, inclusive lembrando a passagem de Cornélio, aquela passagem que tem uma visão lá e Pedro está preocupado com aquilo que é proibido na lei, e Deus falou: olha, tudo que eu te dei, você tem que fazer comer, porque eu purifiquei. Você não pode querer achar impurificação ou não purificada aquilo que eu purifiquei, falando a respeito de Cornélio. Né? E o próprio Pedro, que foi instrumento de Deus nesta ocasião, ele tratou de reforçar a mensagem que Paulo pregava, dizendo: Paulo foi chamado para pregar o evangelho da graça nos gentios, por isso, então, o concílio finaliza com essa comunhão, dizendo que Paulo é, sim, um apóstolo, chamado por Deus, convocado por Deus, eleito por Deus. O versículo 10 termina com uma recomendação do concílio a Paulo. Foi a recomendação dada a Paulo. Qual era a recomendação de Paulo? Que Paulo voltasse, pregasse o evangelho, sem circuncisão, sem datas festivas, com aquele adendo da questão da dieta, mas que Paulo não se esquecesse dos pobres, que Paulo e Barnabé lembrassem dos pobres. Isso fazia todo sentido, considerando aqui que a visita de Paulo, ela foi motivada por aquela profecia do capítulo 11, lembra? A fome que vai acontecer no período do imperador Cláudio, que se estabeleceu na Judéia, e este pedido, ele não refletia qualquer autoridade dos apóstolos sobre Paulo, mas era uma recomendação, dizendo: Paulo, volte, mas não se esqueça dos pobres. Tenha misericórdia dos pobres. O que, na verdade, eles estavam pedindo a Paulo era simplesmente obedecer às Escrituras. Se vocês notaram, nós lemos na liturgia o capítulo 15 de Deuteronômio, a preocupação do Senhor lá na lei com os pobres, dizendo que nós nunca devemos fechar a mão para aqueles que necessitam. Notem, o Evangelho ele é o Evangelho da graça. O Evangelho da graça, ele afeta a vida espiritual, comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ela se estabelece em 2 mandamentos básicos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse cumprimento do Evangelho faz todo sentido, esse pedido do concílio faz todo sentido no cumprimento do Evangelho. Os juízes, no tempo dos juízes, nós lemos lá em Ruth, também o pedido do cuidado aos pobres, quando os trabalhadores tinham que, no seu trabalho de colher as espigas, tinham que deixar algumas espigas caírem de propósito, para que aqueles que não tinham nada recolhessem aquelas espigas e, então, tivessem a sua provisão. Paulo finaliza a sua defesa destacando que Tiago, João, os principais dos apóstolos, então, havia comunhão entre eles, tinha dado o veredito final, a comunhão com eles, havia então a harmonia entre os apóstolos. Não havia mais a necessidade de ter 2 vertentes, dois tipos de pregação. Os apóstolos entenderam que eles eram 2 pernas que precisavam caminhar juntas para o mesmo objetivo. Não havia o evangelho de Pedro e o evangelho de Paulo, o evangelho do concílio de Jerusalém e o evangelho de Paulo e Barnabé, mas havia um evangelho, o evangelho salvador, o evangelho remidor, o evangelho que, uma vez chegado ao conhecimento da pessoa leiga, da pessoa sem instrução, daquele que não tem um conhecimento de Cristo, ele traz liberdade. Ele traz a libertação tão desejada e tão esperada. Com isso, meus irmãos, nós concluímos dizendo que nós precisamos lutar com unhas e dentes para defender o evangelho que nos liberta,
para que nós não sejamos reduzidos à escravidão e ao legalismo. Nós precisamos defender o evangelho. Pessoas defendem tantas coisas. Lá em São Paulo, agora nessa minha passagem, eu pouco vi televisão, mas quando eu vi a comunidade lá do orgulho defendendo com unhas e dentes a sua legitimidade. As igrejas inclusivas pregando a legitimidade de uma pessoa escolher ser o que ela quiser ser. Dizendo, nasci assim, acabou, eu sou feliz. Deus não é amor? Se Deus é amor, logo, o que eu estou fazendo é um ato de amor. Por que Deus vai me condenar? E nós não podemos nos calar diante disso. Nós não odiamos, nós não vamos perseguir ninguém, cada um siga a sua vida como quer viver, mas nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho e dizer, ok, fique do jeito que você quiser, a vida é sua, faça dela conforme você quer, livre agência. Porém, o evangelho das Escrituras, não há compactuação a sua vida com o evangelho das Escrituras. A não ser que alguém como a dona Xuxa queira refazer as Escrituras. Aí é por conta risco próprio. Mas enquanto ninguém receber a autoridade de Deus, revelação de Deus para compor um outro evangelho que seja mais sociável, que seja mais agradável, mais palatar, mais light, nós continuaremos pregando o verdadeiro evangelho da verdade. E no dia que chegar esse evangelho mais light, mais agradável, mais palatar, mais salutar, nós não estaremos mais aqui para presenciar este mal, porque Cristo já nos resgatou para si. A ideia de que todos os caminhos levam a Deus, ela é falsa, ela é maligna, porque só há um caminho, e este caminho ele é estreito, como diriam os nossos irmãos no passado. Ele é o caminho do evangelho da graça, é um caminho estreito, é um caminho difícil de passar, mas que há um resultado final glorioso para aqueles que assim desejarem. Perceber um falso evangelho pregado e não fazer nada é o mesmo que consentir com ele. Quando nós olhamos para o falso evangelho sendo pregado, anunciado nas rádios, nas televisões, nas praças, e nós nos calamos dizendo assim, eu não tenho nada a ver com isso, nós estamos sendo condizentes com ele. Porque lembra o que Jesus disse? Aquele que me ama, ele então haverá uma ruptura com pai, com mãe, com filho, haverá uma ruptura. Haverá uma ruptura. Nós não podemos querer estar bem com as pessoas para não pregar o verdadeiro evangelho. Não vou pregar não, porque eu vou criar um atrito com o meu amigo, com uma minha amiga, com o meu professor, com a minha... Não importa. Se alguém vier até nós, 1 Pedro diz o quê? Esteja sempre pronto para defender a sua fé. Nós precisamos pregar o evangelho, precisamos defender. E ao perceber, precisamos combater. Além do mais, o falso evangelho ele é uma desonra a Deus. Paulo combateu o falso evangelho e nós precisamos também combater o falso evangelho. Aplicando esse texto em nossa vida, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar para que a verdade do evangelho seja mantida. Nós precisamos entender que a causa do evangelho é maior do que os nossos objetivos pessoais. A causa do evangelho deve ser maior do que os nossos objetivos pessoais. Nós não devemos criar atritos por pequenas coisas. Lembra? Paulo foi para o concílio e ele então viu que a questão da dieta era uma coisa muito pequena para se brigar, porque ele conseguiu 2 vitórias grandes, a não circuncisão e o não cumprimento do calendário. Para que Paulo ia se indispor com 2 questões alimentícias ou 3? Então nós não podemos criar contrito porque a pessoa é arminiana ou é calvinista, porque a pessoa ela gosta de cantar em pé ou cantar sentado, porque ela gosta de bater palma ou não, porque ela dá glória a Deus ou não. Nós não devemos entrar nessas pequenas discussões que não levam a nada. Nós devemos então entrar ou brigar ou marchar por grandes coisas que querem corromper o evangelho. Essas pequenas coisas só atrasarão a nossa caminhada. Quando nós entendermos que o evangelho é maior do que os nossos objetivos, nós então viveremos a vontade de Deus e não a nossa. Isso então nos levará à aprovação de Deus como servos fiéis do verdadeiro evangelho da graça do nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a aplicar esta palavra no nosso coração para a glória dele. Oremos.